Boa noite a todos e todas que estão presentes nesse segundo episódio do Pod 68, a voz dos alunos. Nesse episódio, hoje estamos com um outro convidado especial que está aqui conosco hoje. Boa noite. Boa noite, gente. Estamos aqui presente com o mestre. Já foi meu mestre, não é mais. Pois, como ele bem puxou minhas orelhas, eu tenho que voltar. Só preciso arranjar tempo, né, Neemias? Não é difícil. Mas estamos aqui com o Marcelo, mestre de capoeira, Marcelo Bolha, para falar um pouco sobre o movimento negro dentro de São Francisco do Sul, um pouco principalmente da sua experiência, né, dentro do movimento negro, como produtor cultural. Então, diga aí, Marcelo, se apresente um pouco aí pra gente. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Lembrando que eu também sou aluno do IF. Estou lá me arrastando na logística. Graças a Deus agora é só o TCC. Então, Adriano Mastella, por favor, me ajuda. Meu orientador. Também nosso professor. É verdade. E estamos lá. Então, na capoeira é Marcelo Bolha. Eu jogo capoeira desde os 9 anos. Por que eu comecei falando da capoeira? Porque foi a capoeira que digamos assim, ela fez a minha mente se abrir, né? Eu, como menino de periferia, com 9 anos de idade, as perspectivas que eu tinha de sobreviver ou de trabalho, elas eram muito limitadas, né? Eu sou de Santos, cresci num lugar chamado Ponta da Praia, que hoje é um bairro maravilhoso, mas na minha época era periferia, né? Lugares bem, bem pesados, assim. Pouco desenvolvimento, muita pobreza. E foi ali que a gente cresceu. Mas a capoeira, ela realmente, eu posso dizer que ela fez comigo o que ela fazia na senzala, né? Que a capoeira estava presente, né? Segundo muitos estudos, na senzala já. Ela libertou, ajudou a me libertar, né? Me emancipou como pessoa, como homem, me deu segurança. Fui treinando capoeira, saí do Brasil jogando capoeira, aprendi outras línguas, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu era uma pessoa diferenciada, comecei a trabalhar com logística, já trabalhei em alguns terminais portuários, já fui gestor de uma série de muitas pessoas. O último trabalho meu como gestor foi na Portonave, em São Francisco do Sul. Fui coordenador de turno lá, cheguei a ter, sei lá, em torno de 300 funcionários. Então, a gente tem um currículo grande na área portuária. Mas por quê? Porque o inglês me levou para o porto. E o que me levou para o inglês foi a capoeira. Então, a capoeira foi que me tirou de tudo. Eu devo muito à capoeira, por isso que eu começo falando dela, né? Então, sou formado em comércio exterior, logística, tá faltando TCC lá pra gente sair. E já fui aqui em São Francisco do Sul, presidente do MADEF, Movimento Afro. Me orgulho muito desse tempo que eu passei lá com eles. Sou do Conselho Municipal de Cultura desde 2016. Estamos no nosso segundo mandato, né, de 4 anos. Então, são 7 anos de conselho. Fui do CEPA, do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, que é na Secretaria de Bem-Estar Social, lá em Florianópolis, né? A gente ia uma vez por mês nas reuniões lá no CEPA. Lá eu conheci muitas pessoas, né? Inclusive, quando eu te conheci aquele dia na Feira do livro com o professor Marcos Caneta. Ele junto com o professor Moita, que é o outro Marcos, que inclusive trouxeram a única escola do Olodum fora de Salvador no mundo, hoje está em Florianópolis. Não sei se vocês sabem disso, né? Que é a escola Olodum Sul. Eles ganharam de presente, não pagaram nada para ter esse nome do Olodum. Por quê? Porque eles têm um projeto numa comunidade muito carente lá em Florianópolis, tanto o professor Moita quanto o professor Marcos Caneta, de mais de 30 anos, se não me engano, estão batendo 36 anos, né? Que é o Instituto Liberdade. Então, quando o professor Moita, o professor Caneta foi para Salvador e conheceu o pessoal do Olodum e eles conheceram o trabalho dele, falou, não, poxa, você merece ter a nossa marca, e deram essa marca, que eu posso dizer que é uma marca, digamos, se a gente falar em valor financeiro, é uma marca milionária, né? Então hoje eles... E é uma marca brasileira, assim, uma marca cultural. O que o Olodum fez pro Brasil, o que faz pro Brasil. O que o Olodum leva para fora, né? Assim como a capoeira, como o Olodum representa, né, o Brasil e a nossa linguagem, não vou dizer linguagem portuguesa, porque, né, mas uma linguagem popular brasileira. Nossa, né? linguagem portuguesa. Né? Uma linguagem portuguesa. Gostei. Né? Escurecendo os fatos, é isso aí. Exatamente, escurecendo os fatos. Então é isso. Então, sempre dando aula de capoeira a vida toda, né?
Aqui em São Francisco também já dei aula de capoeira, aqui na Fundação Cultural. A maioria das vezes, 90% das vezes, de graça, né? Como voluntário, porque foi assim que eu aprendi capoeira, de graça. Teve um mestre que me estendeu a mão e me tirou de onde eu estava. E eu procuro fazer isso também, que é um compromisso que eu tenho, né? Mas eu posso fazer isso. Eu não, de forma nenhuma eu julgo qualquer mestre que cobra, né? Porque é bom o mestre cobrar. Acho que ele tem que ter o seu valor. É um trabalho também. É um né? trabalho, né? Como eu não vivo da capoeira, né? Gostaria de viver dela. Já vivi fora do país dela, mas hoje eu não vivo da capoeira. Vivo do meu trabalho no Porto, então hoje eu tenho esse trabalho voluntário. Lá no IF, você foi minha aluna lá de capoeira. Gostava das aulas? Era massa? Adorava, adorava. Que bom, que bom. E hoje, esse ano, a gente está lá no Majorca desde o início do ano, que é um trabalho também bem, que eu penso que é um trabalho muito importante, né? Com as crianças do CRAS lá do Majorca, né? É bem interessante. Então tem um trabalho lá no Forte, no Colégio João Dias, né? Que faz parte das oficinas criativas de uma empresa que pegou um projeto da ArcelorMittal, pago pela ArcelorMittal através de uma empresa de São Paulo, né? Projeto chamou Oficinas Criativas e eles me contrataram para dar aula no Forte lá, no Colégio João Dias. E também então, no IF, né? Tem a capoeira lá, o IF, o C é capoeirando, o IFC, o C de capoeirando. E tem o grupo Movimentos da Ilha, né? Que treina adultos, trabalha com adulto, que essa galera me fortalece também. Se eu falar, vamos tocar um berimbau lá, pessoal adulto, né? Para fortalecer os adolescentes e crianças. E é na PG, na Praia Grande, lá na Casaratuca. Abraço para Casaratuca, que se deu espaço lá para nós, né? Casaratuca é uma pousada e hostel, para quem não sabe, muito massa, tá? Fica lá na Praia Grande, do ladinho lá do terreno da Viúva, que o pessoal fala terreno da Viúva, né? Então, quem é da cidade aí... Também. Mas o pessoal que é da cidade conhece. Não lembro. Quando você entra na Praia Grande, depois de 3 quadras, tem um terrenão, assim. Sim, um terreno que não tem nada. Ele vai até o rio. Ele chama o terreno da Viúva, que, se não me engano, é a viúva de um uma pessoa da Marinha que foi prático. E deixou aquele terreno para o pessoal, o terreno da viúva e tal. E ela ainda está viva, essa viúva. Bora ocupar. Vamos ocupar. Eu vou ST para lá. Bora ocupar o terreno da viúva. Ficar de frente, não brinca com isso. Não brinca. Ficar de frente para o mar, né? É uma localização privilegiada. Bora ocupar. Um lado é o mar, do outro lado é o rio. Que é mais o quê? Né? Não precisa de mais nada. Água doce e água salgada. Água doce e água salgada. Então é isso aí, pessoal. A gente está na capoeira aí. E... a gente também faz um trabalho de muitos anos nas escolas públicas, né? Os professores chamam, ai, Marcelo, principalmente quando chega novembro, né? Sim. Novembro é o mês que o preto mais trabalha, tá, gente? É uma loucura, uma loucura. Porque o que acontece? Nunca vou entrar muito a fundo, podemos entrar nisso depois, mas a escola ela tem que fazer uma atividade, né? Pela lei, ela é obrigada a cumprir uma lei, que é a 10.639, ela tem que fazer algum trabalho afro ali. Então eles deixam para novembro. Né? Aí o Marcelo, como faz um trabalho voluntário, aí todo mundo, né? Vamos pegar o Marcelão lá. Aí eu vou ler. Só que assim, eu gosto. Aí a importância, inclusive, de cobrar, né, Marcelo? Entender também que é um trabalho. Muitas escolas, às vezes, contratam e esquecem assim, a pessoa tá indo lá, tá fornecendo um trabalho. Então, mas aí a gente nunca cobrou, né? Esse ano aí porque assim, aí esse ano o que acontece? A gente tá levando vários instrumentos, né? Tô fortalecendo esse trabalho. Então, estou levando os instrumentos, a gente faz o boi de mamão, né? Eu levo 2 boizinhos de mamão para pôr nas crianças, boi de mamão de papelão. Então, a gente faz o boi de mamão, faz a capoeira, faz a foché, leva o pau do maculelê, fazer um maculelê. Então, hoje, nesse trabalho de novembro, a gente, inclusive, já vendi um dia já. 1h30 de manhã, depois do intervalo, e as crianças depois vão embora, e 1h30 à tarde, né? Com todos esses itens aí, né? Da parte cultural. E a fala, né? E tem uma fala para os professores também, em separado, para a gente deixar algumas coisas bem claras que as crianças não podem ouvir, né? Então tem falas que as crianças não podem ouvir, né? Muitos autores portugueses gostam muito de falar em livros, né? Que a miscigenação foi uma coisa linda no Brasil, né? Que a miscigenação, que nos Estados Unidos não teve miscigenação, né? Porque lá eles separaram, mas no Brasil o português aceitou se miscigenar com os povos afro, né? Na verdade não foi bem isso, né?
A mulher portuguesa e as mulheres europeias não aceitavam vir para o Brasil devido à falta de estrutura, né? Às vezes eu falo para as pessoas assim, se hoje, de vez em quando, o cara entra no meio do mato, acha uma sucuri de 10 metros, o que o cara não encontrava aqui em 1500, né? Então tu não tinha, era cada monstro. De indígenas canibais. Os tupinambás tinham fama, né? Aquele cozido da noite era com português frito e assado. Então, as mulheres portuguesas não queriam vir, nenhuma europeia queria vir para cá. E aí, as capitanias como era o nome das capitanias mesmo? Hereditárias. Então, para você continuar a hereditariedade, tem que ter o quê? Herdeiro, senão não tem hereditariedade. Sim. Se eu não tenho mulher branca para continuar minha capitania, eu vou fazer o quê? Eu vou estuprar quem eu posso. Então é isso. Então era necessário que houvessem mulheres. Como não haviam mulheres europeias, então... Se fazia necessário a miscigenação forçada. Essa miscigenação forçada. O interessante é que São Francisco é uma vila que surge justamente com o intuito de mulheres espanholas que paravam em São Francisco do Sul e seguiam para o Paraguai, porque os espanhóis já estavam no Paraguai e eles já estavam tendo filhos indígenas, né? Meio indígenas e meio... miscigenados, Exato. Né? Com os povos originários de lá. A ideia é que não viessem mais filhos miscigenados, porque cada país foi adotando uma política, né? Então, de embranquecimento. Traziam meninas de, 8, 10, 9 anos para casar com homens, de 60, 70, 80 anos. Meninas órfãs, em suma maioria, mas que eram brancas. Então, é uma cidade que também surge calcada nessa ideia... toda voltada para a reprodução, mas que no Brasil é revertida, né? No Brasil, a gente tem esse intuito de embranquecimento da população embranquecimento dos povos pretos indígenas. A gente vai chegar lá porque isso foi um projeto de governo, né? Sim. Isso foi um projeto do governo federal. Depois do conselho... Não foi um conselho, isso até trouxe aqui... do Congresso Universal das Raças, que aconteceu em Londres em 1911. Depois nós vamos falar disso aí. Congresso Universal das Raças, tá? Teve um professor, um médico aqui do Brasil, fisicista naquele tempo, chamava também de físico, né? A gente vai falar do que esse homem levou e propôs nesse congresso, né? Que ele propôs um projeto de embranquecimento para o Brasil. E eles tinham certeza que ia dar certo, né? Mas eles não contavam que a gente ia resistir, né? Eles não contavam. Então, é isso. A gente tenta... hoje mesmo, eu poderia estar muito mais bem vestido, mas eu saí do trabalho, fui pro Majorca, do Majorca fui pro IF. Importante a presença. E correndo... Então, eu acho que não teria sentido se eu tivesse aqui bonito e formoso e tivesse cancelado os meus trabalhos que eu faço como voluntário. Então, o mais importante é que eu vim para cá cansado... detonado das aulas, mas estou aqui, estou feliz e as aulas correram muito bem. O Marcelo fez tudo isso, ainda trabalha no Porto, ainda é estudante do IF. Isso, e hoje estou trabalhando de madrugada, trabalhei de manhã, agora eu vou para madrugada. Então a gente não pode parar, né? Quando perguntaram para um certo professor, né? Perguntaram também, uma coisa até mais interessante, né? Quando o Bob Marley tomou um tiro, né? Bob Marley tomou um tiro, ele se recuperou, no outro dia ele tinha um show, né? 2 dias depois ele tinha um show, o repórter perguntou para ele, mas por que você vai fazer show de novo, cara? Você já está baleado. Ele falou assim, olha, as pessoas que estão planejando as coisas más, elas não param, não dormem, não descansam, então eu também não vou. Não me dou o direito de chegar e cancelar uma aula no Majorca só porque eu tenho entrevista aqui à noite. Então, se eu tivesse que cancelar alguma coisa, desculpa, mas eu ia cancelar aqui. Que fosse entrevista. Com certeza. E atender as minhas crianças lá do Majorca, porque elas precisam mais, entendeu? Então, e não é demagogia não, quem me conhece sabe que eu vou lá e é de graça, e quem quiser ir lá no Majorca pode ir. Não, é responsabilidade social isso. Claro. Né? É um prazer. É uma ideia de entender a militância não como um papel de burocrata. Sim, mas de vida, uma filosofia de vida, um entendimento de existência, assim, sabe? E eu acho que isso que é o bonito. Não adianta a gente ler muito sobre marxismo e você tá vendo as crianças no palmo na tua frente, você pode estender a mão e não estender. Tem que ter praxis, né? Tem que ter prática política também. Tem que atuar. Se não atuar,
fica meio vazio, o negócio fica meio de conversa fiada, né? Sim. Então vamos trabalhar Revolucionário que não dá um tiro não é revolucionário. no lugar certo. Revolucionário do sofá. Revolucionário do sofá. Revolucionário do sofá. Mas acho que me apresentei, não sei se faltou alguma coisa. Tá ótimo, tá ótimo. Aqui a gente, mais uma vez, a gente tem um roteiro, porque o Neemias me obriga a seguir um roteiro, né? Roteiro é bom, roteiro. Eu também tenho esse roteiro, né? Não, é importante o bom o roteiro, roteiro, porque né? senão, se deixar, eu vou. A Só Raíssa... que a gente, né, pega vou. caminhos que talvez não sejam, né? Não, mas se aqui- deixar, daqui a aqui pouco é isso. vocês vão estar falando de Santos, eu vou cortar Não, e não, falar. não fala "Mas essa e a palavra, Barbie? senão ferrou. Mas e a Barbie?" Nossa. Não, vamos- Então, Marcelo, muda de assunto. Muda de assunto. a gente aqui separou um tema que consideramos essencial aqui, sendo um podcast só, né, do Grêmio Estudantil para os alunos, com o intuito de realmente trazer informação, de informar principalmente os alunos sobre as questões que a gente acha que são, né, que a gente considera necessárias e que atravessam as nossas vivências. Então, a gente separou aqui, após tantas polêmicas e após tantas falas absurdas de alguns professores, inclusive, né? A gente gostaria que você falasse um pouco sobre o sistema de cotas. Eu não fui cotista, eu me inscrevi pelo sistema de cotas. E foi pela ampla concorrência. Exato, porque no IF tem isso, né? Então, se você tira uma nota, não sei como funciona o sistema de notas. É que assim, você se inscreve pelas ações afirmativas. Sim. E como eu também me inscrevi por escola pública e condições financeiras, e o que acontece é que mesmo você se inscrevendo por ações afirmativas, se você não, por exemplo, se você fica ranqueado, eu me informei disso recentemente, ranqueado em 50º lugar em ações afirmativas, mas na ampla concorrência você passou, você entra pela ampla concorrência. Foi melhor na ampla concorrência Do que na... Pega no que foi melhor. Exato. Legal. Então, eu não fui cotista. Eu entrei pelo sistema de cotas, passei pela banca, inclusive, mas não entrei por ampla concorrência. Então, eu tenho alguns alunos no IF, poucos até que entraram por cotas. Tem um número... Assim, cara, não tem como saber, mas eu acho que tem um número considerável, sim. Eu lembro que ano passado a gente Vamos falando tinha... aí que eu vou buscar uma lei aqui. Vocês falam de cota, agora eu quero lembrar uma A lei gente aqui. Vamos tinha... falando aí. Deixa eu entrar A numa... gente tinha um aluno, bom, não posso dizer o meu conhecimento, né? Mas dentro do ensino médio integrado, eu lembro de um aluno que entrou pelo sistema de cotas como indígena. Mas, que um aluno, né? Por favor. Tá se comunicando ali com a Maria. Isso. Um aluno que entrou pelo sistema de cotas sendo indígena, mas hoje a gente tem outros mais alunos. Porém, ainda são poucos Comparado, com certeza. aos alunos brancos na escola, que são a grande maioria, né? E, assim, entram aí com seus debates sobre as coisas e nós, que precisamos, às vezes, reforçar e falar sobre a importância do sistema de cotas, fica como um assunto, assim, em segundo plano. Na verdade, antes do Marcelo falar sobre a questão do sistema de cotas, falando especificamente do IF, a gente percebe que o que acontece ali? Eu não sei a Raíssa, somos alunos que tiveram o seu ingresso no IF através do sorteio. Foi você também, né? Aqui eu acho que todos que estão na sala são... Não, tirando a Maria. A Maria. A Maria entrou por prova. E tu... Entrei no Enem. Entrou no Enem? Entrei no Enem. Tem mais um, eu sempre esqueço. Uma nota bem alta. Ainda dei sorte, hein? Tava afiado. Tá bom? Fiz o Enem com 46 anos. Minha média foi 670. Caramba! Foi. Boa mesmo. Ensino médio foi puxado. Minha falecida mãe, era... Como são as coisas, né? Ela pegou uma casa de família para limpar. Era faxineira. E não tenho vergonha de dizer isso. E o dono da mansão que ela faxinava era o dono da melhor escola da cidade, seu Álvaro. Não vou esquecer nunca disso. Ele era o dono do Colégio do Carmo. E eu fui estudar na melhor escola da cidade. Que ele falou: "Não, Francisca, leva seu filho para estudar lá." Eu ganhei bolsa lá. Ele me deu uma bolsa pela prefeitura. Não, essa pessoa... E aí fiz um ensino médio monstruoso, né? Na melhor escola da cidade. E aí a minha cabeça... Eu já vinha de um preparo da capoeira, que era Sabe um que preparo mental. Não, só... é interessante da tua história, Marcelo, Obrigado.
é que muita gente pode escutar esse podcast e pensar assim, tá aí, mas ele é negro, ele conseguiu. Mas a tua história, ela reforça as exceções, né? Você é muito a exceção. Eu sou uma exceção. Então, assim, foi lá, a mãe era faxineira, mas deu sorte, Da por casa acaso. É a o exceção dono da que escola. comprova a A regra. regra. Então, assim, por acaso, alguém estendeu a mão e te deu aula de capoeira de graça. De graça. Então, se por Meu acaso. mestre parada. Meu mestre parada. Claro que deu tem. aula. Me deixou treinar na academia de graça. Nunca me cobrou. Inclusive, meu primo do meu pai. Que falou, não, e foi lá, falou pra minha mãe, leva ele pra lá, pra ele treinar, pra ele ver outras coisas, pra ele ver a vida, pra ele conhecer outras pessoas. Aí eu saí lá de onde eu estava, né? Tinha 9 anos, não sabia pegar ônibus, aí tinha um menino que entrou também, e esse menino já tinha 14, aí ele me levava praticamente, que eu tinha 9 anos, né? E tinha que pegar um ônibus, sair de onde a gente morava e tal. Sim, é a exceção que comprova, sim, a regra, né? E que não anula também o esforço da pessoa, que não anula a trajetória dela e toda a luta dela. Mas Marcela ainda tá ali procurando. Então, eu tô pronto para fazer a fala. Quando Pode você... começar, falar, então. pode falar. Fala sobre o sistema de cotas aí. Muito bem, então assim, ó, eu quero deixar escurecer, né, aqui para nós, que o sistema de cotas ele foi feito primeiro para os brancos. Teve cota para branco? Teve cota para branco. Então o que acontece? O Brasil, né, 1500 e tal, não tinha mão de obra, trouxeram. Eu vou fazer um resumão, senão a gente vai ficar falando, se começar a falar de lei. Fica à vontade. A gente trouxe a mão de obra escrava, né? Então, os europeus, eles ganharam em vários momentos, né? Eles ganharam vendendo... Olha só, olha como você faz uma cadeia de valor. Olha como eles foram cruéis, né? Eles ganhavam vendendo o ser humano como animal. Eles ganhavam com uma... Digamos assim, eles criaram uma empresa de armadores. O que é um armador? É quem constrói navio. Então eles tiveram que criar empresas de armadores só para fazer navio negreiro. Pô, então era um comércio milionário já naquele tempo. Para você construir um navio era caríssimo. Então eles tinham esse comércio, quanta mão de obra não ia, empresas se formando, funcionários para fazer navios, né? E aí outro elo nessa cadeia de valor, exércitos para invadir lugares na África, para aprisionar essas pessoas, para capturar essas pessoas, construção de cadeias e fortes em Gana, no Congo, onde tinham os portos onde essas pessoas iriam sair para o Brasil e para outros lugares onde elas são escravizadas. Então era uma cadeia de valor tremenda. Eles ficaram bilionários com toda essa logística, né? Que não é só vender o negro. E para ele chegar lá? Pô, tinha um monte de coisa para ele chegar lá, né? Tinha que capturar o cara ou negociar, tinha que prender o cara, tinha que deixar ele preso lá, tinha que preparar o navio, ter marinheiro, ter comandante, ter exército. Meu. E com tudo isso eles lucravam. Quando chegavam aqui, eles lucravam de novo, que vendiam a pessoa. Aí lucravam de novo, que a pessoa ia trabalhar de graça para cortar madeira, primeiramente para levar o pau ao Brasil, né? Depois com o plantio da cana-de-açúcar, depois com mineração de ouro. Então o negro, ele era uma moeda, ele é tratado como um animal. Sim. Um animal mesmo. E, não vou citar os nomes, mas não precisa citar, porque já está claro, que houve algum fortalecimento da religião, né? Apoiando, por quê? Porque naquele tempo ninguém fazia nada sem a bênção do Papa. Né? Sim. A bênção de Deus. Sem a bênção de Deus. Então, qual era a narrativa? De que o negro não tinha alma. Que se ele não tinha alma, se ele não era um homem que tinha alma que foi dada por Deus, então ele era um animal. Se ele era um animal, podia ser feito qualquer coisa. Com as crianças, com as mulheres e com os negros. Tá? Então, essa era a narrativa. E assim, os europeus podiam fazer o que quisessem com os povos da África. Né? Tá? Lembrando, né, eu não vou falar muito da África, que a gente podia fazer um podcast só da África. Só sobre a África. Só sobre a África, né? Lembrando que 3.000 anos, digamos assim, 3.000 anos antes de Cristo, né, a gente já tinha algumas dinastias na África. Sim. Né? Algumas dinastias. A Nigéria,
e outras. A mais famosa, Egito. Os egípcios, né, que já tinham astronomia, matemática. Há pouco tempo atrás, agora, os astrônomos calcularam lá que as grandes pirâmides, elas estão exatamente posicionadas com as Três Marias, com a constelação de Órion. A constelação de Órion, mas em centímetros, é coisa de milímetro, é perfeita. E é legal que você comenta isso, que até hoje se tem essa incógnita de como existia uma tecnologia, uma ciência avançada no Antigo Egito, e que também transpassa por uma lógica que é racista, de não ver os povos Egípcios como negros. como negros. Nos que são filmes, a capazes, Cleópatra branquinha, né? nas novelas da Record, imagina. Ninguém dá o braço a torcer que um Sim. povo preto pode ter criado tecnologia Eles suficiente de sempre criar. esconderam. Não, se a gente pensa assim, grandes construções do mundo se perderam com o tempo. As pirâmides continuam lá, Exatamente. intactas, não foram para nenhum museu da Inglaterra porque não deu para levar. E é mais fácil falar que foram os alienígenas que fizeram isso do que Exato, a porque glória do sucesso científico e da arquitetura O povo preto. do povo preto. Complicado. E lembrando que na época que eles estavam construindo as pirâmides com toda aquela tecnologia, como é que estava a Europa? Sim. Quando haviam dinastias na África, como é que estava a Europa? A Europa estava catando, eles estavam ainda como catadores-coletores. Eles ainda não tinham parado, ainda eram nômades. Catadores, olha só. Então Não, aí as pessoas que se orgulham muito de falar, eu sou europeu, pelo amor de Deus. Interessante. Quando já tinha dinastia no Egito, né? Eles, na Europa, eles estavam catando ainda coisa no chão e fruta e andando como nômades. Não tinham parado para plantar ainda. Sim. Eram povos sem nenhuma tecnologia. Já está provado que quem ensinou o pessoal na Europa a tomar banho foram as escravas que iam para lá e falavam, vocês são sujos demais, tomam banho uma vez por mês, pelo amor de Deus. É feio isso aí. Os escravos que ensinaram os europeus a tomar banho. Isso aí não sou eu que estou falando. A medicina no Egito e na África já era muito mais desenvolvida. Então, é muito triste ver essa fala de branco, porque criou isso, porque criou aquilo. Esses livros que a gente estudou até os anos 2000, praticamente, A gente ainda estuda. e a gente ainda estuda, escritos todos por europeus, pô. Não, Por pessoas que vêm de uma descendência direta de europeus. É uma loucura, assim, o que o racismo pode fazer, que é, hoje os perfumes famosos são os franceses, mas quem que começou com a ideia do perfume? A África. Quem que criou os perfumes? O que não nasceu na África? Exato. Então, Como que a matemática Exato. não nasceu na África? Como que parte do tudo nasceu desenvolvimento na científico começa na África. E daí, se a gente pega, por exemplo, uma grande mulher na história, é Cleópatra. Estamos falando da África, tu vê como Exato. Não, tem mas como não falar do é Brasil e não falar da África, né? É importante falar disso, porque se a gente pega essa representatividade que é a Cleópatra, ela foi embranquecida, e a Cleópatra, quando não embranquecida, ela é mostrada simplesmente como uma mulher sedutora. E, cara, se a gente olha a história como dela... você falou da Cleópatra, né? Como Roma e como os gregos, eles foram influenciados, né? Nos livros diz que Aristóteles estudou no Egito. Aí o pessoal fala, porque os filósofos gregos, né? Platão, Aristóteles, os caras estudaram onde? Ficou 14 anos no Egito estudando os escritos, os manuscritos antigos do Egito. Quando ele voltou para a Grécia, aí ele voltou com o conhecimento todo egípcio. Aí ele começou a falar, só que o que ficou marcado foi o que ele falou, não o que os egípcios falaram, né? Eu vi uma fala do Galo que eu achei muito boa. O Galo falando, né, que o Galo é um militante. Sim, eu sei de São Paulo. Sabe, né? E o Galo, cara, ele deu uma fala que eu achei muito boa, ele falando que muita gente, quando vê ele na militância, pensa que o problema dele é com o homem branco enquanto indivíduo. Ele fala, mas que homem branco é esse? Os gregos, os italianos, os alemães são diferentes. Nosso povo é diferente. Vocês é que anulam o nosso povo preto, porque se você... África é um continente. África não é um país. Não é um país. África do Sul, Nigéria, Congo... É tudo muito diferente. São culturas extremamente diferentes. Então, assim, o africano, ele não fala, eu sou africano. Sim. Como o brasileiro não fala, eu sou americano. Não, você é brasileiro. E a ideia dessa categorização dos povos africanos, como a gente fala, né, habitualmente, é uma ideia europeia, né? Sim. Porque quando foram
quando os escravizados eles foram trazidos aqui para o Brasil à força, existia essa ideia do europeu sobre eles como se fossem os mesmos povos. E eram diferentes e plurais povos e culturas que foram trazidas para cá. Sim, Religiões, muito línguas. diferente. Hoje em África, Exatamente. assim, a gente fala um africano médio, fala 4 línguas. Pelo E não é menos. porque, não, mas os europeus trouxeram, não. São tantas culturas, são tantas línguas diferentes, como os indígenas no Brasil que falam diferentes línguas. Dialetos. Exato, que falam dialetos extremamente difusos. Então, os povos não brancos, eles foram desenvolvendo, assim, diferentes áreas. E isso a gente fala aqui na América, a gente fala em África, a gente fala na China, Sim. a gente fala no Oriente e no Ocidente. E então, essa ideia do homem ocidental, ela é absurda, porque o que é o homem ocidental Ele tão... é eurocentralizado, né? Um Exatamente. eurocentrismo, É um quer focar na eurocentrismo. Europa. E como eles têm o poder do capital, eles ainda estão fazendo isso. Estão certeza. fazendo isso. Então, voltando ali onde a gente tinha parado. Bora. Tá, vou pegar ali do século XIX já. Né? O século XIX, com a Revolução Industrial na Inglaterra, muita gente começou a ficar, as lideranças, né, as mentes pensantes ali na Europa começaram a pensar, está ficando muita gente desempregada, né? Estamos começando a usar maquinário para fazer as coisas, as pessoas estão começando a ficar desempregadas. A Europa começou a ter uma crise de mão de obra. Mão de obra sobrando, porque a Revolução Industrial, pô, uma máquina em linha fazia o que 50 anos fazia em 10 homens. Então, começou aquilo. E aí eles começaram a fazer o quê? A pressionar, principalmente as colônias, a comprar produtos. Porque se você fabrica, alguém tem que comprar para tu poder escoar essa mercadoria, né? Inclusive tem um autor, economista, o Adam Smith, de 1750, né? Ele foi perguntado sobre que tipo o que alavancaria o negócio no mundo, as vendas no mundo, o que alavancaria o comércio no mundo. Ele falou assim, os nossos desejos egoístas. Olha o que o cara me fala em 1750, em inglês. Está na nota de 20 libras. Ele. Por que ele falou os nossos desejos egoístas? Só você ler no livro As Riquezas das Nações. A Riqueza das Nações, de 1754. E ele explica direitinho que o que ia fazer as coisas virarem era o desejo das pessoas por ter coisas que elas não precisam ter. Então, a gente compra coisas, a gente vive por causa da mídia, a gente compra coisas que a gente não precisa. E o que a Inglaterra fazia? Coisas demais e não tinha quem usar aquilo. Sim. E o escravo no Brasil não podia usar. Eles começaram a pressionar Portugal a libertar os escravos para eles virarem assalariados e poder comprar um monte de porcaria que o europeu estava começando a fazer. Né? E aí, mas Portugal foi tão bonito, a Lei Áurea libertou o negro. Não, nada disso. A Europa estava pressionando Portugal. A Inglaterra sempre foi patrocinador de Portugal. Portugal devia dinheiro, devia favor à coroa inglesa. Então, dentro de uma série de leis, Portugal começou a se ver com a corda no pescoço, porque em 1531 já tinha sido proibido em todo o mundo o comércio de escravos. Os mares já estavam fechados pelas marinhas internacionais, já não podia mais ter tráfico de escravos. Então, Portugal já fazia um tráfico ilegal, trazendo para o Brasil. Né? E ele viu que a coisa estava fechando. Eles começaram a fazer o quê? Melhoraram a vida do afrodescendente e das pessoas pretas no Brasil um pouquinho para elas poderem ter filhos. Não, agora vocês podem casar aqui na fazenda, não tem problema nenhum. Mas a ideia é por quê? Porque não podia mais trazer pessoas da África. Estava muito perigoso e muito custoso. Mas existiram leis contra casamento entre pessoas pretas no Brasil. E depois irão se desenvolver ainda leis, né? Contra casamento entre pessoas pretas. Mas nesse momento, eles se viram sem mão de obra. Então, eles estavam incentivando. Inclusive, a Igreja Católica tem uma dissidência que é o Mosteiro de São Bento. Os mosteiros de São Bento, dos padres de São Bento, foram as maiores fazendas de procriação de escravos do Brasil. E continuaram vendendo negros por muitos anos. E os relatos, até dentro da Igreja Católica mesmo, diz que eles melhoraram muito a vida das pessoas. As pessoas vinham quase livres, mas não podiam trabalhar fora, só para a Igreja Católica, só no Mosteiro de São Bento. Então eram fazendas que tinham mão de obra escrava, mas que as pessoas casavam. Portanto, que eles se rendessem ao catolicismo. Tinha que aceitar
o cristianismo. O cristianismo não, né? O catolicismo. Porque a igreja católica é diferente da igreja cristã. Igreja católica é Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o nome dela, Romana. Não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver que eles misturaram lá. Mas a igreja cristã é uma coisa bem diferente da igreja católica. Então, É que a Igreja Católica nessa época, ela era, para além de uma religião, ela era uma instituição política, né? um governo, né? Ela é uma instituição política, que ainda é, né? Porque a gente tem um país, que é o Vaticano, que né? Influencia Exato, muito que tem política. uma influência aí na geopolítica mundial. Então, ela, nesse tempo, né, das grandes navegações, aí um pouquinho depois já das grandes navegações, era uma instituição política mesmo. Um monopólio aí Ninguém de... fazia nada sem a bênção, Sem né, a do bênção Papa. de Deus, exato. Do Papa. Então, hoje em dia é a bênção do magnífico capital, mas que ainda tem a bênção de Deus, né? Então, é sempre respeitando a vontade de Deus e a vontade do capital. Ah, no Mas nome de Deus dá pra fazer um monte de coisa. Deus né? seja de Deus. louvado, né? Um monte de coisa. Deus seja louvado numa nota de Sim, real. mas é Exatamente. importante também não misturar essas ideias, né? De que o cristianismo, enquanto religião, nesse cenário, ele foi usado contra os povos. Em muitos cenários, né? Em muitos Em muitos cenários. cenários. Usado contra as mulheres na Inquisição. Qualquer mulher que fosse bonita era queimada como bruxa. Né? Tem um documento da igreja que diz que um dos preceitos era o seguinte: se o padre sentiu atração por aquela mulher, então é porque ela jogou um feitiço nele, porra. Contra homossexuais, contra... Então, se o cara olhou a mulher bonita, quer dizer, a mulher tinha que andar o mais escancalhada que ela pudesse, né? Que senão era queimada como bruxa, pô. Então, quer dizer, aí isso aí tá tudo bem, deixa pra lá. Foi um deslizezinho, 500 mil mulheres, não é nada, meio milhão de mulheres, coisa pouca. Mas então vamos voltar aqui pro Brasil, senão nós vamos... Então, o que acontece? Em 1950, tá aqui, ó, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei das Terras, por meio da qual o país oficialmente optou por ter zona dividida em latifúndios e não em pequenas propriedades. Em 1950, o rei de Portugal a organização, digamos, branca, já percebeu que eles iam ter que, em algum momento, libertar os escravos, porque o patrão maior, que era a Inglaterra, estava pressionando. Eles iam ter que libertar os escravos. Só, cara, esses caras não podem ter terra de jeito nenhum, né? Não podemos. Então, o que a gente vai fazer o quê? Vamos fazer latifúndios. Então, o cara tinha que ter um documento. Como é que a pessoa preta, que era escrava, ia ter um documento? Ele ia ter que entrar na justiça, pagar um preço, uma joia para o governo, para poder criar uma fazenda e ter um latifúndio. Essas pessoas podiam ter terra. Então, se o cara não soubesse nem escrever, como é que uma pessoa que ia ser libertada da senzala ia fazer esse trâmite legal para ter um latifúndio? Sim. Então, essa lei de terras de 1950, ela na verdade ela é o quê? Se você traduzir, é uma lei que impediu os negros de serem donos de terras, de terem pequenas propriedades. Porque os irmãos Rebouças, os dois irmãos engenheiros, irmãos Rebouças, André Rebouças e o irmão dele, estavam forçando o que Dom Pedro a dividir. Vocês vão, quando libertar o negro, dá um pedacinho, cada família recebe um pedacinho da fazenda que ele trabalhou a vida toda. Sim. Essa era a ideia. Só que eles cortaram essa ideia. Quando assinaram essa lei, todo escravo descendente de África perdeu a chance de ter uma terra, porque as terras eram só latifúndios, divididas em latifúndios, e tinha que ter uma bolsa, tinha que ter dinheiro para comprar. Então, o negro não podia mais ter terra. Então, eu considero que essa foi a primeira cota para branco. Essa foi a primeira cota para branco. Né? Quer dizer, que cota agora não pode, mas em 1850, assinaram uma lei que só o branco poderia ter uma terra. Ah, não, mas o negro também pode ter uma terra, é só ele ter o dinheiro. Mas como é que ele vai entrar com o advogado lá? Como é que ele vai fazer a papelada se o cara nem deram a oportunidade dele falar português direito, de aprender a ler e escrever a nossa... Então, é lógico que só quem podia comprar terra era o branco. Então, a primeira cota está aí, né? Branco. Então, estamos com a cota para o branco. Daí para frente, uma série de leis, da sexagenário, a lei do ventre livre, até chegarmos na Lei Áurea. Né? Então, a Lei Áurea chega em 1888, né? Entre aspas, 13 de maio,
Muitas pessoas, eu gosto de falar muito dia 14 de maio. Dia 14 de maio, muita gente nem sabia o que tinha sido assinado. Aí vem o feitor e expulsa todo mundo da senzala. Né? A gente tem que tentar ter um pouco de empatia e se colocar no lugar daquelas pessoas. Juntando aqueles trapos velhos, o que podia carregar no braço, e sendo expulso da onde, entre aspas, o cara morava. O que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo, senhorzinho? E aí, sai fora daqui, agora vocês estão livres, some daqui. Por quê? Já falaram assim, ó, o pessoal da Europa está chegando, pode expulsar todo mundo. Tira da fazenda que já está vindo os brancos para cá trabalhar aqui. O negro foi expulso, em 1888, expulso começou a andar na rua. Em 1991, vem uma lei, a lei do vadio, que diz que qualquer pessoa que estiver andando na rua sem trabalho ou sem um motivo para estar ali, vai ser preso. Lei da vadiagem, né? A lei da vadiagem e capoeiras. Se você jogar capoeira ou estiver andando na rua sem trabalho, você vai preso, é criminoso. E aí quem que vai ser preso? Branco? Então, mais uma cota para branco. Mais uma cota para branco, quer dizer, uma lei para aprisionar preto, né? Só para aprisionar preto, porque quem que andava na rua pedindo emprego? O cara queria trabalhar numa padaria, como é que foi preto? Não tinha nenhuma roupa boa, como é que queria trabalhar num comércio? Ninguém queria, né? E o cara estava andando na rua, aí vinha a polícia, você trabalha onde? Não, estou procurando trabalho, você trabalha em lugar nenhum? Não, cadeia. E aí as instituições carcerárias começaram a ser lotadas da população negra. Aí, se empretecer, né? Se empretecer, né? E aí outro fato que... Querem falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu só vou no banheiro rapidinho, continue a conversa. Tá. Então, um outro fato que eu acho bem interessante, já pulando bem para frente, né? Pulando já há alguns anos, eu tenho que ir lendo aqui, pessoal, porque é muita coisa, né? Vai lá. Então, eu poderia falar aqui que quando chega o século XX, né? 1900 ali, na Bahia, vamos falar da Bahia um pouquinho, a Bahia tinha, porque era o único lugar que eu pesquisei assim que tinha uma estatística boa, né? Que foi comprovada. Então, estudos comprovam que na Bahia tinha 40 mil, estado da Bahia, 40 mil pretos, 40 mil afrodescendentes e 10 mil pessoas brancas. Né? Era uma diferença de 400% de população. Então, imagina o medo que aquilo não causava, né? Lembrando medo, né? Porque eles não tinham trabalho, eles estavam com fome, eles estavam bravos, porque o branco tinha tudo, eles não tinham nada. Você está vendo tua mãe morrendo de fome, tuas crianças, teus irmãos com fome, você vai ficando bravo. E é engraçado, se você parar para pensar, a população afrodescendente que foi da Bahia para cima, eles não são muito parecidos com a maioria da população que veio para cá. Do sul para baixo, do sudeste para baixo. Do sudeste para cá para o sul, a maioria foram negros angolanos, bantus, povos bantus. Eles têm uma estatura mediana de 1,60 m, 1,70 m, né? São mais franzinos, os povos bantus, angolanos e outros, né? E o pessoal que foi, esses povos que foram para Bahia, Recife, Pernambuco, eles são de descendência iorubá. Tanto é que tem o candomblé iorubá, né? O iorubá são povos ali de uma estatura já de 1,80 m, 1,90 m. Iorubás haussás também são bem altos. 1,95 m, né? Essas pessoas andando na rua, bravos, com fome, querendo defender a vida das suas famílias, vocês imaginam como era, né? Era complicado. E o governo se viu nervoso, tinha que fazer alguma coisa. Então já estavam prendendo quem eles podiam, os capoeiristas eram temidos, né? No Rio de Janeiro também. Fora que os quilombos já eram organizações políticas de negros que giravam em torno daquela cidade, né? Nem quis entrar nos quilombos, porque é um assunto também à parte, né? Que a gente podia pegar um podcast só para falar de África e quilombos. Se a gente fala, por exemplo, a revolta dos malês. São negros, não das religiões, né, costumeiras. Quando a gente pensa em população de África, eles eram islâmicos que já tinham tentado uma revolta. Então, eles já
já estavam organizados em torno de uma pauta política de entender Salvador enquanto um cenário e enquanto um espaço preto, um espaço de dominação de cultura e política preta. Você sabe que isso acontece até hoje em Salvador? Acontece até hoje em Salvador. Até hoje em Salvador. Outro dia eu estava vendo um podcast de um mestre de capoeira dizendo palavras do mestre de capoeira, dizendo como é que pode a gente na Bahia, né, dizer que a Bahia é a capital afro do Brasil, a capital preta, se eu não consigo colocar capoeira numa escola pública? Sim. Eu nem quis puxar muito a sardinha para o nosso, vocês perceberam que eu não falei muito da capoeira, falei da capoeira para mim, mas não falei da capoeira no Brasil. A capoeira foi um instrumento de guerra. Né? A capoeira, ela fortaleceu mentalmente, ela foi resistência, ela fortaleceu física e mentalmente as pessoas para enfrentar o racismo. Né? A capoeira te ensina a cair e levantar. Quantos tomos você der, quantos tomos eu levanto, e tu vai tomar também. Se prepara que o pé vem rápido. Né? Como dizia o falecido mestre Liminha, quando tu pensar, o meu pé já chegou primeiro. O mestre Liminha dizia isso numa música. Então o governo começa a se articular com ciência, né? Com ciência de branco. Quando em 1911, aí já está vindo os povos europeus, eles já tinham um plano. O plano deles era acabar com a população escura, era mudar a pele do povo brasileiro para clara. Né? Era um projeto de embranquecimento nacional. Isso não sou eu que estou inventando, isso é lei, tinha lei para isso, tá? Isso está nos anais da história, onde vocês procurarem, pode jogar no Google, vocês vão ver 50 mil artigos sobre isso, né? Tá? Principalmente depois de 2010, que entraram as leis, né? O Estatuto da Igualdade Racial, que as pessoas começaram a ir para a faculdade, e o teor dos mestrados, e doutorados e TCCs mudou, né? Porque aí os formandos começaram a ser negros, e começaram a ter o ponto de vista de olhar negro, e pegar livros de negros. E aí mudou. Algumas coisas estão mudando, né? Alguns pontos de vista da história. A gente tem uma brincadeira que diz que enquanto os leões não puderem contar suas histórias, elas serão contadas pelos caçadores. Então, a partir, né, dos anos 2000, principalmente 2010, os leões puderam contar suas histórias. Então, a gente pôde ter voz para falar sobre o nosso povo, fazendo parte, né? O povo falando sobre o povo, os negros falando sobre os negros, e não os com negros olhar... se formando em pós-graduação, em mestrado e doutorado, fazendo documentos, esses documentos gerando livros científicos e assim provando as coisas que a gente está discutindo aqui agora. Porque nada do que eu estou falando aqui eu estou inventando. Foram coisas que eu li, coisas que eu vi em vários artigos, coisas que estão públicas na internet, é só verificar. Né? Então, aconteceu uma coisa muito interessante, né? E triste. O governo brasileiro, aí vem a grande cota. Essa cota foi a cota que, né? O governo brasileiro vai e começa a incentivar pessoas europeus que não estão muito mal lá, que devido, um dos grandes motivos, à Revolução Industrial, né? Essas pessoas brancas estão desempregadas, passando fome, sem nada, né? Na Itália, na França, na Alemanha, em Portugal mesmo, na Espanha mais para a América, né, Central, América Latina, e chegam para as pessoas e falam assim, olha, vocês querem ir para o Brasil? Aí eles falam, mas como que a gente vai para o Brasil? Vocês vão ganhar passagem de navio. Ah, mas eu sou casado. Vai a sua mulher. Mas eu tenho 5 filhos. Os 5 filhos também vão de passagem de navio. Mas como é que nós vamos comer? Vão ganhar refeição a bordo. Mas quando eu chegar lá, eu vou fazer o quê? Se eu tenho uma profissão, eu sou sapateiro. Ah, o senhor faz sapato? Faço. Quando chegar no Brasil, o governo federal vai lhe dar um valor, você vai montar uma empresa de sapato. Isso a gente está falando de que ano? De 1900, virada do século. Uma história muito recente, né? Muito recente, foi virada do século. 4 gerações atrás aí. Né? Então eles ganharam essa cota. Os alemães ganharam esta cota. Ah, mas eu não sou sapateiro, eu sou agricultor. A maioria foi agricultor. Porque essas terras do sul do Brasil, muitas não eram ainda povoadas por brancos, eram povoadas por indígenas. Né? Então eles ganharam carta branca para vir, matar quantos indígenas eles quisessem e tomar as terras. Foi isso que foi feito aqui. Né? A Guerra do Contestado é um exemplo disso. Sim. O que foi a Guerra do Contestado? Vocês querem me lembrar? Lembram a Guerra do Contestado? Foram os descendentes bugres e os próprios indígenas lutando contra os invasores italianos e alemães que tomaram as terras todas. Guerra de bugre contra
invasores europeus. A Guerra do Contestado. Foi justamente uma guerra pela terra, Por né, terra. em si. Invasão. Exato, foi uma guerra por terra. Pode falar. É que, não interrompendo, é que eu tava lembrando, eu tô com um projeto de pesquisa também com o professor Ícaro, acho que tu conhece ele. Sim, E história. eu tava analisando com ele um documento que era a lista de imigrantes que chegaram em Joinville em 1860, então até um pouco antes Antes, E, assim, são famílias. O objetivo era de identificar algumas famílias que a gente queria ver e entender sobre o contexto francisquense depois que se tornaram famílias da elite francisquense. Mas, assim, é dividido em classes aquele documento. E as famílias todas ali eram de classe média para baixo da Europa. Só Sim. que elas chegam aqui com um poder que, como você fala, uma cota que as privilegiavam e as colocavam em um status social que era quase ao concurso, que ninguém conseguia chegar naquilo ali, Lógico entendeu? que não. E eles tinham, não eram um passo à frente, eram 10 passos à frente de qualquer cidadão brasileiro na época. Lógico, porque eles já vinham com um conhecimento, digamos assim, um preparo para fazer documento, para entrar com uso capião de terra, para cercar a terra indígena, Sim. com poder de fogo e polícia para invadir o que eles quisessem de terra indígena, matar os indígenas e cercar a terra e entrar com documento numa determinada prefeitura, num órgão federal ou estadual. Ah, essa terra aqui eu quero. Opa, o senhor quer? Tudo bem, vamos assinar já isso aqui. Sabe o que é E foi assim. interessante? E foi assim, não adianta, Foi. não adianta, Não adianta censurar o que mascarar, aconteceu. fazer um cenário atrás disso. Romantizar. Foi assim. Eles vieram, mataram quem eles quiseram, invadiram a terra que eles quiseram, ganharam cota para vir para cá, cota. Tá? Se eles se deram bem, foi porque vieram com cota. Se eles estão bem hoje aqui no Brasil, vieram com cota. Ah, mas são trabalhadores? Tudo bem, ótimo. Mas lembrando que os afrodescendentes não tiveram essa regalia. Os afrodescendentes chegaram aqui e foram escravizados 350 anos apanhando e sofrendo maus tratos. Depois desses 350 anos, tomaram um pé na bunda e não receberam um pedacinho de terra para trabalhar. Tá? Então não vem dizer para mim que uma cota para entrar na faculdade, não, mas a meritocracia. Que meritocracia? Então vamos falar da meritocracia lá atrás? Que o cara chegou aqui no Brasil, recebeu tudo de mão beijada. E essa meritocracia? Então não tem essa história. Qualquer meritocracia que for feita agora não vai reparar os 350 anos de chibata, 350 anos de apanhando e sendo as crianças estupradas e as mulheres estupradas. Nada vai pagar esses 350 anos. E eu vou te falar uma coisa, ainda bem que os pretos querem uma reparação. Uma reparação. E se eles quisessem vingança? Temos que nos dar por felizes. Os brancos têm que se dar por felizes. Se eles quisessem vingança pelo que foi feito, as atrocidades que foram feitas com nossos antepassados, com mulheres e crianças, a coisa ia ser diferente. Mas as pessoas não querem vingança. As pessoas querem uma reparação. Querem estudar. Querem oportunidade de... Querem ter oportunidade. Tá? Então, desafio qualquer um. Desafio qualquer pessoa. Qualquer pessoa que estiver vendo, não, mas você, quem é você para falar? Pega a tua carteira de trabalho, coloca junto com a minha. Vamos ver o que a gente faz. Tá? Eu já fui coordenador de 2 terminais portuários internacionais. Não queria falar isso, mas vou falar. Eu já trabalhei numa das maiores indústrias químicas do mundo, que é a Dow Química. Com 21 anos eu fui para lá, com 19 anos, na verdade, fui para lá, já era estagiário lá. Trabalhei lá 6 anos, pedi demissão para jogar capoeira. O gerente da Dow Química falou, meu Deus do céu, você vai pedir demissão dessa empresa? Eu falei, vou, eu não vou passar minha vida toda aqui fazendo resina, vou jogar capoeira. Então, assim, sabe, dou a minha carteira de trabalho para qualquer um que quiser. Tá? Então foi Dow Química, multinacional, uma das maiores do mundo, só perde para a Shell, se eu não me engano. Santos Brasil, um dos maiores terminais portuários da América Latina. Portonave, também fui coordenador, sempre em cargos de liderança. Então não vem falar para mim que, você não consegui, sim, consegui, mas sufoco, aperto. Então o que eu quero dizer com isso é que se for dada a oportunidade, tá? Vão ter competição. Marcelos existirão. Mais Marcelos existirão, mas é exatamente isso que eles não querem. Né? Saiu agora aquele vídeo daquele rapaz falando assim, tem uma musiquinha, ele canta no bar, né? Ele fala assim, pô, doutor, mas por que você prendeu meu filho?
Ah, poxa vida, que é o seguinte, ele corre demais, ele toca demais, ele Eu vi esse canta vídeo. demais, Ele né? estuda demais. Ele estuda demais, né? Ele tem ideia demais, ele pensa demais, ele faz planos demais. Ah, daqui a pouco ele vai deixar meu filho para trás. O que a gente pode fazer? Não dá para segurar a criatividade do preto. Desculpa, mas não dá para segurar. Nos Estados Unidos, eles fizeram isso. Eles proibiram os negros de tocar tambor. Se o cara tocasse um tambor de pele, ele era queimado vivo ou enforcado. Eles foram proibidos. Não tem a tabaqueira nos Estados Unidos. Eles não tocam tabaco igual a gente toca aqui. Eles foram proibidos de praticar suas religiões da Mãe África. Se o cara fosse pego fazendo uma cultura voodoo ou qualquer, até o candomblé que vem da África, ele era queimado vivo ou era enforcado. Né? Aí tá bom, agora conseguimos colocar os negros americanos numa jaula. Né? Conseguimos prender eles, a criatividade, matamos eles. Aí os caras fizeram o jazz, o soul, o blues, E o rap. o rock, E o rap? o rap, fizeram tudo. O que sobrou pro branco? Que ritmo musical que o branco fez? A música clássica fez, que vem da época medieval, coisa bonita. Que é uma produção preta dentro do Brasil. Já tem estudos que comprovam que a produção de música Não, clássica... mas eu digo assim, né? Já vem da Europa, mas tudo bem, vamos deixar para eles. Mas no Brasil, a É. música clássica produzida no Brasil, ela é preta. A música barroca produzida no Brasil é indígena. Não, ia vir pro Brasil, né? Eu vim pro Brasil. E no Brasil, aí o preto também, escravizados, esses caras não vão fazer nada, vão morrer tudo na casca. Não. Aí ele fez o samba, o reggae também, né? Já vem da Jamaica, mas fez o samba, afoxé, axé, o que mais a gente fez aqui? O funk brasileiro. Funk brasileiro. Brasileiro. Não teve ritmo, a bossa nova, aqueles ritmos do... Cara, então assim, não dá para segurar essa criatividade. No esporte, Pelé. Então em todas as áreas, me desculpa, mas em todas as áreas. É o único jeito que eles encontram, sabe? De segurar esse pessoal, querer botar esse pessoal para baixo, é com lei mesmo, sabe? É sendo racista mesmo. Porque senão fica tudo para trás. Senão não para. Não para. E esse neoliberalismo, eu nem falo disso agora, mas esse neoliberalismo vem por causa disso, porque eles estão vendo que a negada está estudando, está correndo demais, está treinando demais, está tendo ideia demais, está pensando demais e está deixando muita gente para trás, né? Então, para fechar com as cotas, eu queria lembrar, né? Até eu fiz um projeto aqui na cidade para a gente refazer um baile que tinha aqui na década de 60, chamava o baile Cor-de-Rosa. Eu vou falar desse, eu não ia falar muito do Afro, deixar para Soraya Pinheiro, né, que é presidente do MADEF, aí sempre foi do MADEF, mas vou falar do baile Cor-de-Rosa, que é um projeto que eu fiz. O baile Cor-de-Rosa era um baile que tinha aqui em São Francisco do Sul, para as meninas de 15 anos serem apresentadas para a sociedade, mas meninas pretas. E o baile Cor-de-Rosa era feito no Sordengo, que era aqui no final da Barão, aqui entrando no Rocio Pequeno. E esse baile, aí a minha primeiro questionamento foi, por que esse baile era aqui no Sordengo e não era no Cruzeiro? Aí eu tive informações que o Cruzeiro não aceitava pessoas afrodescendentes. Pessoa de cor não entrava no Cruzeiro. Nós estamos falando quase da década de 70. Né? Já tinha a Lei Afonso Arinos, de 1957, se eu não me engano, a Lei Afonso Arinos. E aí o que acontece? Eu fui lá no Cruzeiro pegar uma carta de anuência que eu mandei um projeto para Elizabeth Anderle para a gente refazer esse baile, só que eu queria fazer no Cruzeiro, com a anuência do pessoal, mostrando que agora era diferente. Então, o presidente do Cruzeiro, na época, falou assim para mim, poxa, cara, mas que pena que você está fazendo, que isso é uma inverdade, né? Isso aí, o Cruzeiro nunca foi assim de não aceitar pessoas pretas. Aí ele meu colega, ele, né, de trabalho e tudo. Aí eu falei para ele, poxa, tem certeza? Ele falou, lógico, jamais, né? Eu falei, pô, não tem ninguém que tu possa ligar para tu, nenhum... Ele falou, não, tem meu tio, que é dessa época aí, tá com 97 anos. Eu falei, dá para tu dar uma ligadinha? Dá. Aí pegou o telefone. Oi, tio, tudo bem? Tem um rapaz aqui e tal, falou para mim que na década de 60 e pouco, ali, quase anos 70, não podia entrar preto no Cruzeiro. Eu só vi o rosto dele se transformando, assim, né? Porque
Certo que o velhinho falou, é verdade, não entrava mesmo. De certo que ele ainda falou alguma coisa bem, entrava mesmo essa negada. Eu penso que ele falou assim, né, cara? Eu fiquei imaginando isso, não entrava mesmo. Essa O negada... semblante mudando, né? Não, né? Que não. Ah, Ele não foi, entrava. ele foi ficando sem graça, ele falou assim, olha, é verdade. Muita Cruzeiro. gente não imagina, né? É uma Imagina. inocência, às vezes, da pessoa achar que, meu Deus, como assim? Como? E acontece, racismo acontece sempre, né? E muita gente pode estar olhando na câmera falando, pô, mas esse cara nem é negro, né? É mulato, assim, quase branco. Então, assim, eu sei o que o racismo faz comigo, mas eu não passo, não diminuo o sofrimento de quem é mais escuro do que eu. Porque quanto mais a pele vai escurecendo, mais o racismo fica pior. Maior é a reprovação, maior é a perseguição. Mas falando de mim, talvez pela minha altura, talvez pelo porte, né? Sou um cara grande, assim, alto, né? Um pouquinho maior do que a média. Eu entro em qualquer loja, até aqui mesmo, no Comprão, na Havan, onde eu entro? Em Joinville, então, nem se fala. Eu entro na loja, dá 10 segundos, o segurança já está no corredor, fingindo que está comprando alguma coisa. 10 segundos. Mas eu já estou acostumado com isso. Então, se eu, que nem sou tão escuro, acontece isso, imagina uma pessoa bem preta. O cara Só entra... retinta, né? Retinto. A pessoa já, o segurança anda do lado do cara, né? Do lado. Né? Há um tempo atrás, um amigo meu, não vou falar o nome dele, mas um amigo meu de trabalho, bem escuro, mais escuro do que eu, veio conversar comigo porque sabe que a gente é dos movimentos. Pô, Marcelo, bem que tu fala mesmo. O que foi? Tem uma namorada ruiva, assim, né? Então, estavam no shopping lá em Joinville, a namorada entrou numa loja feminina para comprar uma roupa. Ele falou, antes de entrar na loja, ele falou, vou ali tomar um café e já venho. Foi tomar um café, ela entrou, ele tomou um café, voltou, ela estava no provador, ele entrou na loja e ficou olhando as roupas. A moça correu para trás do balcão, acionou lá o botão de emergência lá. De emergência. Quando ele olhou para a porta, tinha 3 seguranças. Aí perguntou para ele, o que o senhor está fazendo aqui na loja? Aí ele, estou esperando minha esposa. Aí o guarda, cadê a sua esposa? Aí a mulher abriu o vestuário, o provador. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Senhora, desculpa, me desculpe. É muito interessante, porque assim, quando um negro ele é atacado, a gente sempre pensa, não vou arrumar uma confusão. Não vou. Mas a mulher branca, a mulher dele, que é uma mulher branca, ela se viu no direito. Ficou brava. Porque a gente geralmente os brancos se veem no direito de arrumar a briga porque eles sabem que não corre o perigo. Agora, não se o negro perigo, né? arruma Ele briga... nem reagiu, ele só falou, poxa, mas tô aqui. Ela ainda falou, ela tá lá dentro do Se a gente provador. reage com agressividade... Ela saiu brava. Aquela música nova do Djonga lá, do novo álbum dele. Sim, sim. Da conversa com uma mulher branca. Que ele fala sobre isso. Tem um Aí rapper a que fala sobre isso. importância das pessoas brancas, né? Brancas mesmo, serem antirracistas. Porque não basta não ser racista. Não basta eu não sou racista, tudo bem. Mas eu tenho que ser antirracista. Entendeu? Se eu tenho um amigo antirracista, eu tenho que falar alguma coisa pra ele. Fala, pô, cara, para com isso. Cara, quem te ensinou isso aí? Porque a gente é ensinado a ser racista. As crianças, quando eu vejo uma criança na escola, a minha esposa é professora. Quando a minha esposa fala pra mim, poxa, Marcelo, você não sabe. O que foi? Hoje uma menina da segunda série falou pra ela, esse cabelinho de macaco. Porra. Na segunda série, uma criança de 7, 8 anos fala isso para outra, é porque o pai ensinou. É porque o pai ensinou a falar isso. Puxa vida. Daí sabe? o papel de você, né, criar sua filha para ela olhar para essas situações e falar assim, você não me trata, você não vai falar assim comigo. E agir com firmeza e saber também que, enquanto mulher negra, se ela tiver uma postura que não firme, mas pender pro agressivo, porque é uma situação que eu acho que ela tem direito de ser agressiva. Porque não é um comentário ok a se fazer. Então, mas uma criança não está preparada Uma criança, emocionalmente. exatamente. A menina vai fazer o quê? Vai chorar e vai se fechar. Exatamente. A criança vai chorar, é muito triste. Eu choro junto, eu choro na minha casa, eu choro. A gente Sempre tem que armar, literalmente, às vezes, nas nossas crianças pra... Com o passar dos anos, que eu também não sou de São Francisco do Sul, as pessoas estão me conhecendo e estão dando mais crédito às nossas palavras. Então, não vou dizer sempre, mas pelo menos, sei lá, por ano eu vou numas 20 ou 30 escolas, depende do ano, falar com os professores,
falar com crianças. Agora mesmo no Franklin, teve uma situação, Franklin de Oliveira aqui na Reta, teve uma situação com os do 7ª série e a minha esposa trabalha lá. Falou, ó, a supervisora quer falar com você, se você vai lá um dia falar com essa 7ª série aí, tá? Então, o que que a gente vê muito? Então, acho que a gente vai por um monte de caminho, né, cara? Mas o racismo Não, mas que tá bom, aí. a gente já... Mas assim, ó, voltando na cota. Então, a cota veio, acho que ficou claro, né? Ficou escuro. Já ficou escuro. Para que a cota veio, né? Para tentar reparar toda essa, pô, sabe, esse genocídio, essa miséria, estupro e tudo que fizeram contra essas pessoas que vieram da África obrigadas. Ninguém pediu para vir para cá, não. Porque às vezes fala como se fosse um cruzeiro, né? Vieram para cá. Venham! É, Não, e ficou evidente que a cota, não é nada. não é Ela nada. e ela não, Cota não e é ela é nada. importante, ela tem uma importância evidente, Ela não resolve o problema. mas não né? resolve o problema. Sim, por que que agora esse pessoal que trabalha com terra, por que que agora não dividem essa reforma agrária aí e não dão terra para essas famílias pretas? Deveriam ganhar. Se os europeus ganharam, o certo seria a gente ganhar Estão também. fazendo CPI do MST. É mais importante, mesmo. Então, Complicado. então é isso. Mas Então a importante cota, investigação, né? a cota na escola veio nesse momento. Então, em 2010, nós tivemos a assinatura da Lei 12.288, né, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Ele trouxe as cotas. Por que ele trouxe? Ele não trouxe as cotas, mas ele trouxe leis e artigos que tentam mitigar o impacto do racismo e tentam, digamos assim, fomentar a levar as pessoas pretas para a escola, porque até essa data, até 2010, a gente tinha acho que 2% de negros na escola. Eu desafio as pessoas aqui com mais de 30 anos a pararem e olhar para a sua faculdade de 40, 50 anos, que nem eu tenho 51 anos, olhar para trás e pensar quantos pretos tinham na minha sala de faculdade. Quantos pretos se formaram no ensino médio e não abandonaram? Então você tem que pensar nessas coisas. Antes de sair por aí garganteando, o importante é a meritocracia. Meritocracia para uma pessoa que cresce com 2 tablets, com internet em casa, com empregada, com almocinho quente, com para. Você não sabe o que é crescer numa favela? Você crescer numa comunidade que todo dia morre alguém, rapaz, como é que o cara vai conseguir se concentrar em estudar se ele tem 3 irmãos para ajudar a criar? Mas porque a mãe dele foi nada. Não pode julgar essas pessoas. Eles vivem sem nada. 2, 3 gerações atrás, seus antepassados eram escravos. Eles não têm nada, nunca tiveram nada. Sempre foi miséria. Então não adianta querer falar aqui, porque eu sou o bom. Você foi o bom porque o seu pai te deu o carro com 15 anos de idade. Você sair por aí bêbado atropelando os outros. Não vou generalizar, mas tem muitos casos assim. Tá? Sim, a gente então, é fruto do meio, né? Então, os nossos antepassados, a nossa história, ela diz muito sobre quem a gente vai ser também. Exatamente. Então, aonde está o nosso povo há 100 anos atrás, o que estava fazendo, o que estava produzindo. E se a gente vai falar de meritocracia, né? Se a gente vai falar de mérito, assim, tudo que o nosso povo construiu foi caminhando contra a corrente. Foram lutando contra a corrente. Com todas as dificuldades do mundo. Com todas as dificuldades, com todas as dificuldades contra do mundo. as adversidades, mas principalmente contra uma estrutura escravocrata, contra uma estrutura racista, para reforçar os postos que a gente nunca deveria ter saído, de empregada, da senzala, do preto de carga, do homem preto animalizado, né? A Angela Davis, que é uma... bom... O que dizer da Angela Davis? É uma das Tudo, né? Ela é tudo. Cara, uma das maiores lideranças aí quando se fala de movimento negro, de interseccionalidade, para falar sobre raça, gênero e classe. E a Angela Davis, no livro dela, que eu ia até trazer, mas não trouxe. Gênero, raça e classe, Mulher, raça e classe, ela tem um capítulo que quem puder só leia, aquele que é muito importante, mas que eu li, eu entendi muito da história da minha família, muito da minha história, que tem um nome muito forte. Se identificou, né? Mas ele tem um termo muito forte que ela usa, que é o mito do estuprador preto. Que ela fala sobre, assim, esse fantasma que ronda o homem preto no Brasil, que ele é uma ameaça à vida da sociedade. Então, sobre
essa sombra que ronda o homem preto, que ele sempre é o gerador da violência e ele é tratado como um animal. E como os produtores de arte, como você, Marcelo, mas quando a gente fala do Djonga, do Baco, como esses rappers, esses cantores, esses poetas. Exato, o crioulo, exato. O próprio Mano Brown, eles devolvem aos homens negros algo que foi negado, que é o direito de ser humano, né? Que é tirar o animal que assim que funciona humanizar, como, né? que humaniza, Humanizar, exatamente. E são personalidades que comumente pela mídia são tratados como são marginalizados, Exato. mas são grandes intelectuais. Sim. Que não tem essa nunca quiseram ser intelectuais, né? mas são Sim, pela vivência. Sobrevivendo no Inferno, cara, qualquer doutor deveria já ter lido, se não leu. Cai em vestibular de qual? Da Unicamp, caiu. Da Unicamp. Caiu no vestibular. Olha só. Então é necessário. Criolo é um dos maiores poetas brasileiros. O MV Bill é um gentleman. E quando você vai assistir as entrevistas dele, você fica fascinado. Não, e quando a gente fala por Elas exemplo. estão estudando e estão lendo. Estão se preparando. É a criatividade que não conseguem parar, né? Não E quando a gente consegue fala, parar. por exemplo, do funk, o Catra não é só o papai da putaria. Não é só Cara, isso. ele é um intelectual, ele cara. era um intelectual quando se falava de funk, né? Então o cara estudou toda a história do Brasil em torno de uma produção cultural brasileira, em torno de falar que o funk tem uma raiz na Alemanha, inclusive, mas o funk que se produz no Brasil é original, é uma produção totalmente assim, totalmente diferente. independente. É o nosso funk. Nem com o funk, nem com o funk americano, não tem nada a ver. Exato. Também. Que era do James Brown. Quando assim, forem estudar isso lá, daqui 100 anos, vão pensar que o nosso veio primeiro, porque o nosso é bem melhor. Tem mais uma coisa que eu queria voltar. Humildade. Uma coisa que eu queria voltar e pontuar, se vocês me permitem aqui. Deve. Olha só. No Congresso Universal, voltando na Inglaterra, em 1911 teve um Congresso Universal das Raças, realizado em Londres em 1911. A pintura, bom, aqui tem assim, ó, um ilustramento, um artigo de autoria sobre o branqueamento dos povos, inclusive do Brasil. E o seu João Batista de Lacerda foi o homem que representou o Brasil nesse Congresso Internacional de todas essas raças. Então ele falou a seguinte coisa: o negro passando a branco na terceira geração por feito de um cruzamento de raças. Tem um desenho, uma pintura, não sei se vocês já viram. É um homem português, Sim. Exatamente, com uma criança no colo, aí uma senhora negra escura, a filha dela já é mestiça e a criança já é branquinha, né? Tive recentemente na aula isso. Exatamente. Então é isso que ele propôs. Inclusive, numa das suas falas, olha só, peguei uma outra coisa aqui, ó. Em 1912, um intelectual da elite brasileira, né? Se é que a gente tem elite aqui, né? Para mim é o da burguesia brasileira, vamos dizer assim, não elite, porque de elite tem que ler muito para ser elite. É que elite não é só dinheiro, né? É uma elite cultural, intelectual. Tá, vamos dizer a elite do dinheiro, então, né? Elite tem dinheiro é elite, né? O cara a burguesia, acho que o melhor termo é burguesia nunca mesmo. leu uma merda de um livro, nenhum, e o cara acha que ele é da elite, né? Porque tem dinheiro. Então tá bom, é elite. Vai morrer assim, né? Pensando que é da elite. Então, o intelectual da elite lixo brasileira, João Batista Lacerda, que estava presente no Congresso Universal das Raças de 1911, fez uma previsão. Até 2012, a população brasileira será composta por 80% de brancos, 3% de mestiços e 17% de indígenas. Não vai ter mais preto. Ops. Isso é o que ele queria. Era isso que o governo brasileiro projetava através. Esse cara era um cientista patrocinado pelo governo brasileiro. E era uma forma de legitimar cientificamente o racismo, né? Exato. Então era isso que eles pretendiam para o Brasil. Eles pretendiam. Então vou voltar aqui, ó. O que ele previu? Que 80% da cor do Brasil seria branco, bem branco, 80%. 3% mestiço, assim como eu, talvez um que sobrou, assim que não morreu, né? Digamos que alguém vai sobrar, né?
E 17% indígena. Indígena, tudo bem, indígena não faz mal para ninguém, não quer competir os lugares de poder comigo. Por que não tem muita racismo contra indígena? Porque o indígena tá lá quietinho na aldeia. Não, também né? porque Pela mataram FUNAI, todos, né? porque mataram. Mas a hora que o indígena começar a competir, começar a entrar no mercado de trabalho para competir como gerente, competir como diretor, aí, meu irmão, pode se preparar. Paulada na cabeça do indígena também, tá? Então era Não, isso a que o gente- governo brasileiro... Esse é o Quando a gente fala branqueamento. sobre terra, a gente já vê isso, né? O projeto deles era o quê? Era a extinção da população afro no Brasil. É isso que eles queriam. Ainda é o projeto. Ainda é o projeto. Só que eles não conseguiram. Né? Não E conseguiram. não vão Não conseguir. vão conseguir. E não vão conseguir. Né? Porque a gente está estudando demais, lendo demais, treinando demais, Não, e cada vez fazendo que um dos projeto nossos social cair... demais, né? E vamos deixar muita gente para trás. Sim, É cada um... força pra Cada vez que frente. cada um de nós cair, o outro se levanta e não tem frente. problema. A gente segue. E também gostaria de falar que eu tenho um monte de colega de trabalho branco, tenho amigos brancos também, que são bem antirracistas. Aqui, ó, Neemias. Assim. Olha o Neemias aí. A gente até convive, Casiano. dá água pra ele. Tá aqui na mesa, né? Com a gente. Então, assim, não tem nada contra as pessoas brancas. Agora, contra racista. É muito importante falar assim, não é contra o indivíduo branco, é quanto ao conceito do que é o branco, quanto ao conceito do que é o homem. E quando vem com essas eurocêntrico. falas de que o que produz racismo são vocês falando essas coisas. Vocês que estão produzindo racismo. Não existe, tá na sua cabeça. Sim. Não, racismo tá só na tua cabeça. É aquilo, né? Quando a gente lembra que tá acontecendo, a gente é acusado de criar aquilo. Põe um dedo na ferida. Na verdade, você Sim. põe o dedo na ferida. O dedo na ferida dói. Dói. Porque ele sabe que ele vem de um processo de vantagem. Ele sabe que ele cresceu num processo que levou vantagem. Né? A gente é criado... não sei se teve essa conversa na tua família. Às vezes, dependendo da classe social, não teve. Mas a maioria é criado como? Quando você tem 6, 7 anos, fala, ó, quando você for parado pela polícia, põe a mão na parede. Você não põe a mão nos bolsos. Você não põe a mão para trás. Deixa a mão bem aparente. Põe a mão na parede bem pro alto, filho. Pelo amor de Deus. Por quê? Botou a mão no bolso, toma um tiro. E não tá nem aí. Eles matam mesmo. Mataram gente no Rio, o cara tava furando a laje. Não, parecia uma metralhadora. Tava com o guarda-chuva, não, parecia um fuzil. Porra. Pelo amor de Deus. O cara confundiu uma furadeira com uma metralhadora e matar o cidadão sniper, mano, com tiro de fuzil, o outro com guarda-chuva. Para. Mas um branco não mata com uma furadeira, né? Sim. Então, é daí que a gente vem a nossa fala. É daí que eu não aceito a pessoa falar para mim que racismo no Brasil não existe. Não aceito. Não existe do ponto de vista de brancos. Do ponto de vista do branco, não existe. Né? Agora, aí pode ser que tenha um preto, cara, pega um preto, que foi criado às vezes numa cúpula, às vezes tem preto que foi criado. Ou pior... Dentro de uma bolha. Aí esse cara sozinho fala assim, eu acho que a meritocracia é boa. Tá vendo, ó? Ele é preto, ó, falou que a meritocracia... Mas é uma pessoa, né, que às vezes não tem esclarecimento e tal. Sabe, Marcelo, o pior é que às vezes a pessoa... É muito interessante isso, mas eu tô até comentando... Eu não sei se comentei no net... Não sei se foi no net. Que eu falei sobre o Super Choque. Foi Cara com- apaixonada. Foi no café do net, não? Não. Sim, foi num jantar. Verdade. Um jantar nosso. Que eu tava falando, a minha primeira paixão foi o Super Choque. Porque o Super Choque, ele não era como o Homem-Aranha, que era, nossa, introvertido e explodia. O Homem-Aranha pra só era foda quando ele era o Homem-Aranha, né? Exato, Quando ele não- e o Super ele Choque era foda o tempo inteiro, então eu tempo achava todo. muito legal ele ser assim. descolado. Mas o Super Choque, no episódio que ele vai pra África do Sul, ele se dá conta que ali não é um menino negro, ele é só um menino. Então, a maioria das vezes, essas pessoas, elas não têm consciência racial. Porque a gente não nasce crescendo sabendo que a gente é preto. A gente acha que a gente é só mais uma pessoa. E daí a violência nos lembra. Nos lembra. Nos faz lembrar que a gente... Né? Tem um momento na nossa vida que alguma coisa te fala, pô, sou diferente. Exato, alguma coisa acontece, né? E geralmente Quando você não é convidado uma para violência. algum amiguinho fez alguma coisa e aquele amiguinho é teu amigo ali na sala de aula ali, aquele amiguinho, sei lá, na segunda, na terceira série, e aí você não é convidado para uma festa, você não é convidado para outra, você não é convidado para outra, e aí você fala, pô, o que está acontecendo? Aí você começa a perceber que você é preto. Sim, e E é que eles muito... não te querem lá.
É muito triste, porque a maioria das pessoas não percebe, por exemplo, que é preto a partir de analisar a sua família, olhar a sua cultura, porque não. aquilo tudo Não. é só sua cultura. Você vai aprender que é preto quando você apanhar. Quando Exato, você apanhar quando da você sofre vida. racismo. Quando você sofre racismo. Então, a gente descobre da pior forma o que a gente é. Então, é muito triste isso. Mas tem um segundo momento, né? Quando você lê e se emancipa e fala, não, Se apodera. eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, né? Você sabe que eu falo inglês, né? Sim. Eu já escrevi um dicionário marítimo, como eu sempre trabalhei com navio. Eu tenho um dicionário que eu lancei em 2008, chama Glossário Marítimo Bilíngue, e agora eu estou fazendo a segunda edição dele. Então, assim, esse dicionário ele tem FBN, que é aquele código de barras, né? E quando eu mandei os arquivos para a Fundação da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, a Fundação da Biblioteca Nacional é que avalia, né? Geralmente ele vê o conteúdo falando, esse conteúdo aqui é livre de plágio, não tem isso no Brasil, e ele se classifica como livro, como ficção científica. E me veio um certificado, para minha surpresa, que aquele dicionário era um conteúdo inédito, que não tinha no Brasil, e que era um estudo técnico-científico. Aí eu falei, pô, então estão me dando um diploma, né? A Fundação da Biblioteca Nacional, que é responsável por livros pela literatura brasileira, me deu um certificado de que eu fiz uma pesquisa científica. Né? Me deu um diploma. Né? Então tem um livro que é uma pesquisa científica. Eu fiquei 6 anos coletando palavras em navios e escrevi ali. E é um livro bilíngue, né? Do inglês para português, português para inglês. Então, é isso. É você ir para frente e falar, não, eu vou fazer. né, Raíssa? Posso fazer. A Raíssa colocou 2 projetos de pesquisa na Mostra Nacional de... Como que fala? Iniciação científica. De iniciação científica, que é dos Institutos Federais, né? É sobre isso. É ir para frente. É ir... Tava vendo você falar, Fala Marcelo. sobre. É muito legal ver que, às vezes, quando a gente fala sobre as coisas que a gente conquista, a gente é acusado de ser metido, né? A minha vida inteira eu fui metida. Minha vida inteira eu fui acusada de ser metida. E na terapia eu resolvi isso, assim, quando minha psicóloga falou assim, cara, reflete um pouco, você é metida ou você é só você? Você é às vezes foda. Não, mas às vezes a gente só tá conquistando o nosso e tá, né, falando o que a gente fez, a gente é acusado de ser metido. Você falando, eu falei assim, cara, a galera vai falar, ele é metido, ele tá querendo contar vantagem. Sim. Não, é a sua história. Eu É a construí minha história, isso, eu fiz isso. Talvez se a gente fosse branco aqui, talvez se fosse um homem branco aqui, eu seria só firme. Né? Eu só teria conquistado as coisas da mas minha quantas vida. vezes meus amigos falam, pô, a gente vai lá tomar uma cerveja. Fala, pá, eu tenho que estudar. Ah, hoje nós vamos ter lá a festa do churrasco do futebol. Ah, hoje eu tenho treino de capoeira. Hoje eu tô dando aula no Majorca. Então, meu amigo, a minha vida, a minha esposa, ela fala assim, meu, você é muito CDF, para um pouco, pelo amor de Deus, para com isso. Não pode parar. Eu emendo uma coisa na outra, tô sempre estudando, tô sempre treinando. O que eu posso fazer se eu gosto de ser disciplinado? Eu tenho prazer em estudar e treinar. Então, não adianta. Em tocar, né? Já viu, você sabe que eu gosto de Sim. tocar. Ainda não tive o prazer ainda de... As meninas lá do IF fizeram um projeto lá para apresentar uma fuxé, né? Com a Sim. Yansan. Ah, mas você toca lá tabaco? Toco. Peguei um tempo lá meu, fui lá, apresentamos ano passado. Foi com a Ana Carolina? Isso, Com a Ana também Carolina. representante do Grêmio. Também Karina apresentando Foto, o Grêmio, então. Mas... Então, aonde me chama, eu tiro um tempo, paro do meu... Às vezes eu tenho essa possibilidade, bloqueio a minha habilitação de trabalho, né? Que eu trabalho na Estiva, aqui de São Francisco do Sul. Sou concursado desde 2014, fiz concurso público para isso, né? Seleção pública, né? E aí eu peço para travar meu trabalho para eu fazer essas atividades culturais. Porque eu entendo que tudo isso é fortalecimento. Toda vez que você vai falar do afro, da capoeira, do afoxé, da umbanda, do candomblé, mas então você é macumbeiro. Olha, o que tem? E se eu for? O problema é meu. Ah, você é crente? O problema é seu. Religião é uma coisa pessoal. Pessoal. O que não pode é você querer enfiar dentro da minha cabeça o que você tem no teu coração de pessoal. Você querendo o que você quiser, eu querendo o que eu quiser. Inclusive, isso é lei federal. O Brasil é um estado laico. Né? Um dia eu fui numa escola fazer uma apresentação de capoeira, aí, para começar todo o projeto,
O pastor foi lá ler a Bíblia e orou. Eu falei, então eu vou cantar uma música da Umbanda aqui. Sim. Ah, meu Deus do céu. Mas eu não queria cantar. Eu só fiz aquilo de propósito, para fazer uma provocação, né? Mas eu tenho certeza que algumas pessoas ficaram assim, né? Com aquela coisinha que fica rodando Não, assim, pra né? explicitar a contradição. Download, Aquelas pessoas, né? aquele download, falando, ué, mas se o pastor pode orar, Exatamente, fica- e a lei no Brasil diz que o Brasil é um estado laico, cada um crê no que quiser, então ele pode cantar também. Exatamente. Né? Aí fui lá e meti um preto velho lá no atabaque. Sim. Pau, Não, pô. e a lei também é importante dizer, né? A lei de diversidade religiosa no Brasil é a lei do partidão, lei do partidão, grande Jorge Amado, fez essa lei Exatamente. justamente para garantir Jorge que Amado. todas as religiões fossem respeitadas. Vão ser respeitadas. E não é o que a gente vê, Exatamente. né? A gente tem visto pessoas aí extremistas de religião, que a gente sabe qual é, invadindo os terreiros de Umbanda e quebrando as imagens, destruindo as imagens sagradas, né? Então é lamentável esses extremistas aí. Não, Pensa, só o meu Deus que é o indo bom. para terras indígenas e evangelizando Não, indígenas. inclusive né? eu acho que não foge desse tema, mas a gente, eu não sei se já foi aprovado, já foi votado ou não, estava sendo votado, acho que a revogação da lei que assegurava o casamento de pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. E isso é um projeto que veio de uma cúpula religiosa da religião que sabemos qual é. Dentro Uma do... onda conservadora, né, no Brasil. E aí tem que essa religião é de branco, de branco. Ah, na Galiléia todo mundo era preto. Na Galiléia todo mundo era preto. Aquele pessoal da Galiléia, onde nasceu, né, o único homem que eu acho que... Como justamente o que é não ser foi, branco. não foi Nietzsche que falou que o último cristão foi Cristo? Falou, quando Cristo morreu, acabou o cristianismo. Nietzsche falou isso. E é verdade. É verdade. É só aquele homem que fez o que tinha que fazer. Vou fazer um desafio aqui para os nossos auxiliares, aqui, Universitários. nossos universitários. Procura, por favor, o nome de batismo de Jesus. Alguém sabe o nome de batismo Yeshua? de Jesus? Nossa, eu não sei. Como que é? Yeshua? Fala bem devagar. Separa. Ye- E agora o resto. Yeshua. E Exua. Então o nome dele tem Exu no meio. Por que que tem Exu no meio do nome de Jesus? 3 pontinhos. Ó, agora vão me Reticências. matar. Agora alguém vai dizer, mas esse cara Download. esse vai pro inferno, botou Jesus no meio do Exu. Pessoal, Exu quer dizer mensageiro. Jesus não era um mensageiro? Lógico que o nome dele tinha que ser assim. O nome dele era Exua. Exua. Exu, A é porque é de Deus. A. Ele é Exu, mensageiro de Deus. Então não vem dizer que Exu é demônio. Porque o nome de Jesus de batismo era Exu. Ó, tem que falar assim, o nome de batismo de Jesus era Exua. Exu, pronto. Então não vem dizer que, tá, Exu não é nada disso. Nem existe demônio nas religiões de matriz africana, nem existe inferno, existe outros sincretismos e outros lugares, né? Outros lugares celestiais, que é diferente do inferno e diferente de demônio. Então eu não posso pegar o demônio que foi criado pela religião católica e pelo cristianismo e colocar uma entidade sagrada da Umbanda, do Candomblé, dentro dessa característica. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. É a mesma coisa eu misturar alhos com bulgares. É uma coisa absurda. Tem que ser muito ignorante fazer um absurdo desse. Né? Lembrando que o nome de batismo de Jesus era Exua. Pronto. É isso. Mas que bom, Marcelo, que bom aí a tua presença para reforçar a necessidade desse debate, principalmente em São Francisco do Sul, né? Que tem aí em suma, a produção de São Francisco do Sul ela é bem pautada dentre as produções culturais brancas, né? Nem falamos das produções. Pois é, mas tem tanta coisa para falar. importante, né? Importante Obrigado. assim, iniciar aí o assunto, falar sobre produção cultural em São Francisco do Sul, para ela ir para outros campos mesmo, para ela atravessar esses campos que falam sobre essas identidades do povo de São Francisco do Sul, né? Sim. O Neemias... Capoeira tá aí para isso, né? Capoeira tá aí para isso. Capoeira é um veículo da Exato. cultura, da música, da africanidade, da ancestralidade. Capoeira é um veículo, ela leva tudo isso com ela. Né? Sim, os instrumentos, as músicas, a música em si... preta no Brasil, ela é altamente difundida, e por que também não difundir ela em São Francisco do Sul, não tornar um espaço popular, né? A gente sabe que, como eu até brinquei no começo aí do episódio, o mês de novembro é o mês que o preto mais trabalha.
Exatamente. Geralmente todo novembro, Dia da Consciência Negra, pode ir aqui, ó. Maria, esperto. No mercado Obrigado, municipal, Maria. Bastidores. nos bastidores, no mercado municipal, eles fazem uma roda de samba. Mas por que não trazer essa roda de samba todo domingo? Ou pelo menos um dia do mês em São Francisco Está do cancelada Sul? essa roda de samba. Está viu? cancelada a roda de samba? Não temos mais o Botequim do Samba, era o nome do projeto. Meu Deus. Não temos mais o Botequim Tristeza. do Samba. Então, assim, o fortalecimento de Complicado. realmente, assim, da cultura preta em São Francisco do Sul, dos produtores de cultura de São Francisco do Sul. Você tem que fazer fora do centro histórico, viu? Quantas famílias pretas moram no centro histórico? Exato, mas assim, fazer... Nós temos um remanescente de quilombola aqui em São Francisco do Sul, né? Mas Que não é? estou falando do centro histórico. Sim, Da exato. Casa Grande ali. Exato, a gente tem mas o que eu tô querendo dizer é que temos um espaço que é... Eu acho que é um espaço que deve ser ocupado, entendeu? Por Exatamente. pessoas pretas. Eu acho que o centro tem histórico essa tem que ser perspectiva. ocupado por pessoas pretas. O centro histórico tem um amigo meu de Araquari, inclusive já foi diretor da Fundação Cultural aqui, tudo. Ele fala assim que o centro histórico em São Francisco do Sul é a Casa Grande. O resto todo é a senzala. Porque as famílias históricas aí, lendárias, ficaram tudo no centro histórico, né? Por isso que- O resto é a senzala. Eu acho importante, assim, principalmente... Pega os nomes das famílias que moram ali pra você ver. Quando fala do turismo mesmo, a gente fala de não tornar, por exemplo, os quilombos como um safari, né? Porque às vezes olham como um safari. Vamos lá conhecer, que bonitinho, tchau. Não, é um espaço que tem que ser fortalecido, tem que ser alimentado, temos que conhecer, Tem trabalhar. que produzir. Exato, trabalhar com roteiros turísticos que envolvam, inclusive, a comunidade que guie esses turistas, que expanda o centro, mas eu acho também, eu considero que, assim, a gente tem que trazer a cultura preta para o centro de São Francisco do Sul, porque isso daqui não foi construído por branco. Cada tijolinho construído em São Francisco do Sul Complicado. não é mão branca. Não. Então, os pretos têm que recuperar, eles têm que se apossar, eles têm que invadir esses espaços que são seus por direito. Então, assim, São Francisco do Sul é uma cidade que, Complicado. apesar de pequena, ela é grande. Ela tem que ser ocupada por mais pessoas de Tu diferentes sabe que essas cores. pessoas, elas nem querem estar perto. Elas preferem ficar nas periferias. Porque os olhares e a reprovação, sabe, assim, ó, tá fazendo o que aqui no meio da gente? A reprovação é tão grande que você nem quer ter esse desprazer de passar ali, sabe, assim. Os olhares de cima e embaixo, se você entrar numa loja, num restaurante, é tão duro, sabe, aquilo ali, que eu que nem sou tão preto, vou dizer assim, né, que, né, tô ali 5h15, 5h30, 15 para as 6 ali, já tenho esse olhar. Se eu entrar num restaurante mais caro ali para comer, já... o que esse desclassificado tá fazendo aqui, né? Então, imagina uma pessoa bem escura, né? Ou então as pessoas já são conhecidas na cidade. A pessoa não vai para o centro histórico. Não vai, não gosta. Mas Tem um desprazer. Seria importante? Seria. Agora, como? Né? Aí tem que ser junto com o poder público. Construir essas pontes. Mas enquanto o poder público... Eu dei uma sugestão na Câmara dos Vereadores, e essa carta foi para o prefeito também, fiz um documento, pedindo para que nós tivéssemos aqui em São Francisco do Sul uma gerência, não uma secretaria, mas uma gerência de igualdade racial. Ah, mas em quais moldes? Nos moldes da Lei 2.288, que é a lei federal, que é só da igualdade racial. Então podemos ter uma gerência. Ah, mas envolve custo? Não, coloca uma pessoa lá na Secretaria de Bem-Estar Social que possa olhar essas questões. Para quê? Para ir nas escolas, ver se as escolas estão fazendo um plano de aula com questões afro, estão na aula de história, na aula de geografia, na aula de português. Ah, não, essa palavra são africanas, essas palavras são indígenas. A lei está sendo cumprida, 10.639, 11.415, de 2001 a 2003 ou 2008, estão sendo cumpridos. Não. Essa pessoa dessa gerência, para poder olhar essas questões. Ah, como que está a saúde do negro? Ah, tem que ir no hospital. Sabia disso? Tem que ter no hospital, tem que ter lista de presença. A pessoa foi lá, tem anemia falciforme. A anemia falciforme é uma anemia da população negra.
essa anemia, né? E muitos estudiosos aí, médicos aí, estão na linha de que isso foi de anos de maltratos. Negro casando com negro, isso vê no DNA, porque na África eles não têm essa anemia falciforme, só no Brasil. Na África os negros não têm pressão alta, no Brasil tem. Na África os negros não têm diabetes, no Brasil tem. Então tudo isso, pâncreas, fígado, por causa de anos apanhando, anos sob pressão, escravizados. E a gente sabe que a Isso tem população que preta... ter registro nos hospitais, isso é lei, mas a gente não faz isso em São Francisco do Sul, e muitas cidades também não faz, principalmente nos estados mais brancos do país, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. A população preta acessa menos o hospital, acessa menos o cuidado, porque é a população que cuida. Então, acessa menos o cuidado. Se cuida com erva, se cuida às Se vezes cuida na de outras benze- formas, de outras né? formas, é. Mas também se for no hospital não é registrado, então não há nenhum tipo de registro. Então, se houver uma criança que sofrer racismo, vai reclamar para quem? Qual é a pessoa na prefeitura que tem esse preparo? A gente não tem. Não reconhece, inclusive, a ciência do nosso povo, né? Não reconhece. Nossa forma de curar, nossa E forma se você de for lá educação. falar isso, fala, nossa, mas que fala racismo. Você é racista falando isso, né? Você quer promover o racismo na nossa cidade? Não é isso. O racismo já existe. Eu não preciso promover nada. Só o fato de não haver esse tipo de Não precisa registro, de fazer, buscar, já existe, né? de buscar essas saídas, né? Quando eu não registro, eu me eximo da culpa, né? Eu não registro nada, né? Ah, então nas escolas não tem racismo, porque não tem nenhum registro de racismo. Tem dados. Não tem registro porque não tem onde registrar. Qual é o órgão que cuida do racismo nessa cidade? Não tem. Não tem. Não tem. Então, é isso. Tem mais alguma coisa que você queira colocar, camarada? Tem uma coisa. O Santos não vai cair pra segunda divisão. Santista. Nunca, jamais Santos vai cair. Importantíssimo, os dois. Querem falar mais sobre futebol, Não, gente? Não, senão ferrou. Não. Não dá, era só... Vamos terminar. Pretos do futebol, como é que é? Não precisa nem falar, né? É. Pelé, acabou o assunto. Fala Sabe- Pelé, pronto, acabou. A gente falou de Santos agora que tem tudo a ver, então... Pelé, ponto. Próximo assunto. Pelé já acabou, né? Cara, medidas astronômicas, né? Então não é o rei eterno, não adianta. Pode vir 10, não adianta. Não adianta. Rei é o rei. O rei Santista. Só pra lembrar. Santista. Morador de Santos, jogador do Santos, não tem como. É. Nunca serão, os outros nunca serão. Nunca serão. Olha, eu queria dar os parabéns para vocês também, né? Obrigada. 2 jovens aí estão engajados, outros jovens aqui em volta, aqui nos importante bastidores. dizer, dessa vez temos Maria Querem Cecília aparecer aqui? Não, oi? e Léo. Eu acho legal. Que tímido. Tá, os dois representantes do Grêmio. Que em breve estarão aqui nos seus episódios também. Sim. Pra falar Que eu sobre, tenho né? certeza que hoje aprenderam alguma coisa, ou tiraram mais informações e agora já estão com aquele ímpeto antirracista, querendo pegar racista pelo pescoço. Beleza? É isso. Mas então, Marcelo. Parabéns para vocês. Parabéns. Obrigada. Aquele E espaço nós te legal. agradecemos aí por Peço ter desculpa citado. se em algum momento falei alguma coisa, Não. algum erro, hein? Não. Mas é tudo de improviso, de Fogo coração. nos racistas. Não. Como diz o Rapa, é tudo sem interesse, é tudo coração. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelas tuas Agradecemos. falas, principalmente pelo teu trabalho em São Francisco do Sul. Obrigado. Pela tua atuação. Espero logo aí ver você como um camarada nosso, né? Vamos embora. E se tiver alguém que falar assim, poxa, mas que trabalho é esse? Que eu nunca vi esse cara em lugar nenhum. Se você não estivesse nas Clica aqui. comunidades. Se você furasse sua bolha, Se você estivesse nas comunidades que eu dou aula de capoeira, comunidades carentes, aí você Se você quiser teria me divulgar visto. suas redes sociais, seu Marcelo. trabalho. Movimentos da Ilha, tá? E mesmo sendo novembro, a gente tem um projeto para novembro, para as escolas, tá? Inclusive 2 escolas já fecharam com a gente, é o dia todo, é meio período da manhã, meio Dá período pra da falar tarde. quais são essas escolas? Não, a primeira que já está fechada é o Vitor Conder. Vitor Conder. Essa Aqui já no está. Município Pequeno. Isso, a outra é o Franklin, mas não acertamos ainda os detalhes. Sim, fechou. Né? Então, para novembro, a gente vem com boi de mamão para as crianças, vem com a capoeira, vem com o maculelê.
Se a escola quiser uma conversa com os professores, a gente fala, daí a gente só vai falar de lei. Com os professores não é os nossos pensamentos, nem, né? A gente vai falar da lei, que é a 10.639, como aplicar no nosso dia a dia, né? Professor de matemática, mas eu não dou história, eu dou matemática. Pô, mas e a construção das pirâmides não tem matemática nenhuma, né? Triângulos, retângulos, né? Então, tudo isso a gente tenta colocar para a gente cumprir a lei federal, né? A lei federal que manda ser ensinado as questões afros na escola. Então, estamos à disposição. Movimentos da Ilha, só colocar no Instagram lá, Movimentos da Márcio Ilha. Coloca aqui depois pra gente, né? Embaixo. Movimentos da Ilha e Movimentos da Ilha no Facebook também. E Marcelo Almeida Movimentos também. Só chega lá, Movimentos, sempre movimentando. Sempre movimentando. Ou em movimento. Não pode parar nunca. Ó, o livro ali, ó. Tem um livro É mesmo, ideia em movimento. do Marcos Caneta Rufino, que Ideia em é movimento, seu amigo, vê? né? É, e não peguei dele essa ideia, que o nome do nosso grupo de capoeira é Movimentos desde 1981. Que legal. Capoeira Movimentos. Então, movimentar. O movimento é esse, né? Tudo é movimento. Tudo movimento. Um dos grandes temas da fala afrodescendente é a diáspora. O que é a diáspora? É a movimentação dos grupos afrodescendentes. Ou de outros grupos também. A diáspora negra, né? É o movimento. Então tem que se movimentar. Os movimentos negros têm que se movimentar. Vamos se movimentar. A capoeira, movimento do corpo e da mente. É isso aí. É isso. Gente, acho que vocês devem ter percebido, eu vou ter que fazer o jabá. Faz. Tá, vou ter que fazer o jabá. Jabá. Quer que eu pegue o livro ali? Já. Não, acho que dá pra deixar ali. Ó, consegue fechar nessa câmera aqui, Márcio? Ali os livros da prateleira de baixo. Fale, Raíssa. Pois, como agora eu estou comprometida com o quadrinista, eu tenho que fazer, assim, todo o jabá do quadrinho do Digníssimo. Jamal Singh, meu namorado, tem os quadrinhos Boca do Lixo. O que é a Boca do Lixo? A Boca do Lixo é um quadrinho, se eu estiver falando alguma coisa errada, meu Deus, depois ele vai me passar... Você devia ter falado isso. Mentira, ele não é essa pessoa, não. Coitado, já. Mas Boca do Lixo fala um pouco sobre a história do desenvolvimento do cinema brasileiro em torno da pornochanchada, em São Paulo. Então, fala sobre esses 3 personagens que saem do Rio Grande do Norte e vão para São Paulo como produtores de cultura. Então, o roteiro é dele, ele que escreveu a história maravilhosa. Não é porque eu sou namorada dele, o Neemias Maravilhosa a história. é ótima. Não tem quem não goste, pois ele escreve muito bem. Os desenhos são feitos pelo Wendel Cavalcante, também desenhista maravilhoso. Sigam eles nas redes sociais, comprem os quadrinhos, estão disponíveis na internet. E é isso, bora valorizar os quadrinhos nacionais, bora valorizar a produção de arte nacional. Então, estão aí, para quem curte E quadrinho... local, né? E Local. local. Não, Fortalecer. importante dizer, ambos nordestinos, meu namorado do Rio Grande do Norte, o Wendel também. Então, a produção de quadrinhos nacional. E é isso. Isso. Show Feito de jabá. bola. Perfeito. Obrigado. Agradecemos aí quem esteve durante todo esse episódio. Lembramos para seguirem o Grêmio nas redes sociais, Grêmio 968. E continuaremos aí nos próximos episódios, tá bom? Obrigado. E agradecendo também a Web TV. É Ideal Web Ideal TV, TV. Obrigado. que é a nossa parceira aí nesse nosso projeto que é importantíssimo para mobilização aqui em São Francisco. E é isso. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Márcio. É isso. Uma boa noite. Boa noite. Valeu, abraço.